A palavra animação provém do latino anima, que significa dar a vida a objetos estáticos, algo já utilizado há muitos anos, para registrar momentos de suma importância nas paredes das cavernas antigas até as projeções conhecidas como sombras chinesas. Atualmente, as animações estão cada vez mais sofisticadas, graças às inovações tecnológicas. Hoje, descobriremos como as animações mudaram tanto em conteúdo como em design, para assim abrir os seus olhos para algo muito maior. E este é Animaline. Animação, para mim, é uma forma de expressão, é uma linguagem, que ela pode ser usada tanto para entreter quanto para ensinar, passar alguma informação. Por exemplo, no Brasil Animado, a gente usou a animação para falar sobre história, geografia e cultura geral no Brasil. No documentário Vips, eu usei a animação para contar a história de uma pessoa, de um personagem, que a gente não sabe se tudo que ele diz é verdade. Então, nas cenas onde eu não tinha como usar a imagem real para mostrar o que estava sendo contado, eu usei bastante essa linguagem da animação. Cada artista tem uma definição diferente. Eu diria que eu considero a animação uma forma de expressão de um profissional, de um artista, que normalmente coloca, através de uma determinada técnica específica aí que ele escolhe, uma visão de mundo, né? Ele escolhe uma história para ser contada e, a partir de uma ideia que ele possa ter tido, desenvolvido, né, ele passa uma mensagem, que aí pode ser uma história convencional, pode ser uma teoria, alguma coisa um pouco mais profunda. Mas é isso, é a expressão de um artista de uma determinada visão de mundo. Pra mim é lazer, né? Pra mim é uma forma de descontrair, de me descontrair, de relaxar e de divertir de alguma maneira. Olha, eu acho que a gente pode ver de pelo menos duas formas. A primeira, e eu acho que é a que mais impacta na percepção do público, é o desenvolvimento técnico e tecnológico, né? Então, quer dizer, 70, 80 anos atrás a gente não tinha certas ferramentas que a gente tem hoje, os artistas têm hoje, para poder se expressar, para poder desenvolver a animação, né, os desenhos animados. Sei lá, quando o Disney fez o Branca de Neve, ele teve que desenhar 500 mil de desenhos, ou quando o Anelli Latino fez Sinfonia Amazônica, que é o nosso primeiro longa aqui brasileiro, né, de desenho animado. Hoje existem softwares que ajudam muito, que facilitam esse processo e que principalmente aceleram o processo. Então, acho que uma grande diferença é essa, é tecnológica, né? Agora, isso não invalida a criação, né? Eu acho que por trás de qualquer técnica ou de qualquer trabalho existe um conceito, e isso eu acho que não se modifica. Então, eu acho que a questão tecnológica que muda muito, ao ponto do próprio cinema de ficção se apropriar da animação para fazer os filmes, né? Então, você pega um Vingadores da vida, o que tem de elementos gráficos ali inseridos não é uma animação, mas o que a gente tem de elementos inseridos artificialmente através de ferramentas que não eram possíveis há 40 anos atrás é absurdo. Os desenhos, eles têm estado cada vez melhores, né? Eu acho que tudo aquilo que as pessoas vão fazendo em quantidade, elas vão melhorando a qualidade. Se você pegar hoje o Toy Story 1 e comparar com o Toy Story 3, você vai ver essa evolução, assim, não só de roteiro, mas de técnica, né? Uma grande evolução. Aqui no Brasil também, você vai ver uma evolução enorme, que aconteceu recentemente, quando a gente começou a ter acesso a programas de computador, como o Toon Boom. É um grande salto, porque isso fez com que a animação se tornasse mais barata, mais pessoas começaram a produzir, e consequentemente a gente teve uma melhora na qualidade de modo geral. O desenho animado, ele tem esse começo aí junto com o cinema, né? Então a gente tem lá o desenho animado no comecinho do século XX, no finalzinho do século XIX. Era uma coisa meio única, né? O desenho animado e o cinema. E daí, depois, em algum momento aí do século, as coisas se dividem um pouco. Mas a animação, ela começa então com uma importância muito grande, depois ela perde um pouco a importância em comparação com o cinema,
daí hoje em dia eu considero que, principalmente por conta das tecnologias digitais, né, a animação ela recuperou um espaço, ou ganhou um espaço muito importante, né? Então ela evoluiu bastante e ela se transformou numa coisa que hoje a gente nem sabe mais o que é animação e o que não é, né? Não acho que existe idade, não. Acho que o desenho animado, eu acho que as pessoas cresceram com o desenho animado, né? Então quem nasceu nos anos, desde os anos 20, mais ou menos, 1920, toda essa geração que veio, essas gerações que vieram a partir de então, elas cresceram assistindo desenho animado e depois que ficaram adultas, elas continuaram assistindo. Mesmo os desenhos mais voltados para o universo infantil, as pessoas guardam uma memória, guardam uma nostalgia desses desenhos e continuam vendo, né? E depois os desenhos que também vieram para o universo adulto, enfim, não tem idade. Eu acho que o desenho animado, ele acaba servindo, ou acaba sendo visto por todas as idades. Existem filmes para faixas etárias diferentes, existem filmes que podem agradar mais de um grupo e cada pessoa pode tirar uma mensagem diferente dependendo das experiências que ela teve. Acho que não tem nada a ver a idade e o consumo de desenho ou de animação. Desde o início da animação a gente já tem desenhos aí que eram um pouco mais voltados aí para públicos mais adultos. Então acho que é uma percepção falsa, né? Não existe idade para assistir desenho. Uma das provas disso são os próprios filmes da Pixar e da DreamWorks. Não é só criança que vai ver, todo mundo. Acho que se você tem uma boa história, não tem que ter esse preconceito em relação à técnica que está sendo usada para contar essa história. Eu acho que desde a época da Disney, a animação não era algo só para criança, né? Você pega o Fantasia, que o Disney usa música clássica, aquele era um filme que não era para criança, não era o público, né? Outra coisa, se você pegar os animadores da Warner que faziam Pernalonga já lá atrás, não era um desenho só para criança. Eu acho que muitos daqueles episódios lá eles criavam para eles mesmos se divertirem. Eles não estavam pensando, será que a criança vai entender isso? Será que... Eu acho que existe um público de adultos que gosta de animação, gosta da linguagem, se diverte. Eu acho que esse público, na verdade, ele sempre existiu. É que agora, como tem mais animações sendo produzidas, principalmente aqui no Brasil, você pode acabar conseguindo ampliar o público, né? Você acaba vendo muita coisa para adultos. O Cartoon Network é um canal que não tem limite de idade. Tem gente de até 80 anos ou mais, sei lá, que assiste, né? Acredito que minha geração, por exemplo, as gerações mais jovens, assim, a animação foi continuando com a gente. Muitos desenhos que eu via antigamente, quando eu era pequeno, por exemplo, animes, Dragon Ball mesmo, eu estava assistindo até semana passada, a última temporada. Então, acredito que essas animações foram evoluindo com essa geração que foi se tornando bem fiel assim, à série. Acredito que elas foram crescendo junto com a gente também. A gente tem, sim, um momento que a animação, que o desenho animado, ele é bem direcionado para as crianças, é bem considerado uma linguagem, uma produção cultural do universo infantil. E daí, ao longo dos anos, a gente vai percebendo que essas pessoas, né, essas crianças vão crescendo, então vai mudando um pouco a faixa etária. Os desenhos começam a ser produzidos para adultos, né? Então, se você vê, por exemplo, a produção dos anos 60, os filmes tipo Yellow Submarine, o Fritz, né, o Gato Fritz, são animações que são feitas para adultos, né, que não passam pelo universo infantil, elas são proibidas para crianças, né, porque elas envolvem temas que não são propícios, né, como sexualidade, como drogas, violência, né, então são temas que são usados na animação, são temas que vão fazer que animações sejam produzidas para adultos. E hoje em dia a gente tem uma série de produções que são feitas para diversas faixas etárias, né? Desde animações para os pequenininhos, animações pré-escolares mesmo, né? Para aquelas crianças que estão em fase de formação, de apreensão da linguagem,
animações para crianças pequenas, animações para adolescentes, animações para jovens, adultos, animações para adultos, né? Animações para cinquentões, né? Então a gente tem uma série de produções para diversas idades, direcionadas, e outras que são mais gerais, que servem meio para qualquer idade. Não, com certeza. Inclusive produções bem comerciais, né? Você pega um exemplo aí clássico, um desenho como Shrek. Ele tem, obviamente, infantil, mas você tem aí algumas piadas que só adultos entendem, né? Ou, teoricamente, né? Só adultos entenderiam mais fácil, né? Esse deve ser o castelo do Lord Farquaad. É, o palácio. Será que ele está querendo compensar alguma coisa? E outros tantos, eu acho que todas, inclusive a Pixar, né? Que foi comprada pela Disney, hoje já se faz valer aí de umas piadas, umas tiradas, algumas coisinhas aí que apesar de terem um envelope, uma embalagem infantil, acabam atingindo também uma parcela mais adulta aí. Tem vários que é só pra criança mesmo, né? Que realmente o público-alvo deles é o público infantil. Mas acredito que alguns sim há algumas mensagens escondidas. Por exemplo, você pega as animações da Pixar, tem várias piadas que realmente são para adultos, vários temas, vários acontecimentos lá que realmente são voltados para os adultos mesmo. A criança vai se divertir com algumas outras situações, mas o adulto consegue se divertir também em outras situações. Com certeza. Eu mesma, quando escrevo os meus roteiros, tem muita mensagem ali que eu coloco para os pais, né? A criança, ela tem um entendimento da história, ela tem níveis diferentes de entendimento. Uma criança muito pequena, ela assiste o desenho, o que eu faço, por exemplo, ele é bem colorido, o traço é fofinho, então ela fica presa ali no movimento, nas cores, ela não está entendendo tudo. Já uma criança um pouco mais velha, ela entende um pouco mais a mensagem. E tem mensagens ali dentro, piadas, que são direcionadas para os pais, que a criança não vai entender mesmo. E que é uma coisa legal, porque a criança gosta de ver o pai ou a mãe rindo de alguma coisa que ela está assistindo junto, né? Acho que tem isso também, o desenho que busca a família, não só a criança. Eu acho que foi uma fase de transição mesmo. Eu acho que até, por exemplo, uma Betty Boop, assim, não era uma animação feita para adultos. Era uma animação que, em primeiro lugar, era feita para crianças. Hoje, quando a gente olha, né, com um distanciamento grande, a gente vê que é uma animação esquisita para criança, né? Porque tem uma coisa de sexualidade muito presente, por exemplo. Mas isso acontece em diversas outras animações, né? Se você vê, por exemplo, animações do Pica-Pau, né, uma animação que é da metade do século passado, metade para o final do século passado, e é uma animação super violenta, né? Hoje em dia uma animação como o Pica-Pau seria considerado muito violenta. Então eu não acho que necessariamente elas foram produzidas para adultos, eu acho que elas eram para criança, e hoje a gente olha para essas animações com um olhar mais de adulto. Sempre teve para todos os públicos, né? Agora, lógico, cada animação, cada desenho, cada produto, ela está inserida dentro de um contexto político, social, técnico, e aí industrial, né? Ou seja, sempre, às vezes o artista ele tem que se moldar, né? Então, por exemplo, dois desenhos bastante conhecidos aqui, o Gato Félix e a Betty Boop, eles já existiam antes do Código Reis, né? O Código Reis foi um código para balizar as produções de Hollywood, de qualquer tipo, né? E inclusive de animação. Depois que entrou o código em vigor, eles tiveram que amenizar algumas coisas. Mas sempre teve, mas a essência do desenho esteve lá. Então eu acho que sempre teve. Eu acho que de décadas de 30, 40, 70 ou hoje, sempre teve para todos os públicos, inclusive para o adulto. Mesmo que às vezes um pouco mais camuflado, com uma tentativa de tirar um pouco o holofote dali. Eu acho que porque tem alguns desenhos, muitos desenhos pré-escolares que eles só falam com a criança pequena mesmo.
né? Então é aquele tipo de desenho que ensina a contar, ensina as cores. Então em algum momento, até próprias crianças um pouco mais velhas, isso é para criança, isso é para bebê, isso não é para mim. Então acho que pode ter surgido a partir daí, né? Eu acredito que seja pela conta de um passado que foram começar a Hanna-Barbera, começou a fazer várias animações para criança e foi ficando esse estigma. Mas realmente você pegando o rol de animações para adultos que existem por aí, eu acredito que o tema, a temática deles são bem mais sérios e até mais algo mais contundente do que uma série de drama comum. Eu acho que isso tem muito a ver com o Disney. Eu acho que isso aí o Disney foi um cara que assim, ele soube construir muito bem uma imagem que na época casava muito com o que o cinema estava precisando e principalmente quem consumia cinema, né? Então você tinha ali o Mickey, ele foi criado ali década de 1920, final da década de 1920, início da década de 1930. E aí a gente tem o quê? Um pouquinho de rescaldo de Primeira Guerra ainda e Grande Depressão em 1929. Então as famílias elas estavam em busca de um conforto, né? A situação econômica não era muito boa lá nos Estados Unidos e eles precisavam de algum conforto. E aí você ter uma série de desenhos animados bonitinhos, fofinhos, com um personagem que é politicamente correto e que pode ser assistido tranquilamente pelas crianças, tá show de bola. E o Disney ainda foi genial ao saber explorar isso muito bem, né? Porque além do Mickey você tem uma série, uma turma de amigos e todos eles são engraçados, todos eles fazem um monte de bobagem, é engraçado, é muito bem feito, né? Ele conseguia fazer já de uma forma esteticamente, plasticamente muito bonita, conseguia distribuir muito bem nos cinemas dos Estados Unidos e com isso conquistou muito mercado. E aí, não só o mercado americano, acabou conquistando o mercado mundial. Isso acabou fazendo com que grande parte dos desenhos, das referências primeiras de desenho para muita gente no mundo inteiro, fosse esse tipo de desenho. E aí isso acabou fazendo com que muita gente ache, né, com que essa ideia de que desenho é para criança tenha ficado mais popular. Então acho que assim, o Disney tem tudo a ver com isso. E tem mais, o Disney foi tão genial nesse ponto que ele conseguiu atrair os concorrentes, né? Porque os outros grandes estúdios da época, Warner, Paramount, todos eles foram desenvolvendo desenhos e todos eles eram semelhantes, não eram iguais, mas eram semelhantes, né? Então o Looney Tunes, o Pernalonga não é muito diferente, ele é até um pouco mais sacana do que o Mickey, óbvio, bem mais. Mas ele não chega a ser um Gato Félix, né? Ele não chega a ser esses desenhos, esse que a gente citou, Beavis e Butthead ou Rick and Morty, é um passo bem atrás, né?